Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Felipe Torino aqui falando. Hoje com convidado especial, exatamente, convidado especial aí, aluno, nosso tutor ali, nosso monitor da comunidade de hoje. Daqui a pouco vocês vão ver ele aí. Então, como vocês sabem, eu faço análise do review, na verdade, do que aconteceu no pregão. No pregão de hoje, tá? No mini índice, no mini dólar também. E também passo, lógico, a análise do Ibovespa, para a gente ter um direcional ali do movimento, tranquilo? E tudo isso, como vocês sabem, aqui na escola, que é a única escola especializada em Smart Money Concept do Brasil, todo modelo de análise é baseado no SMC, que é a famosa análise institucional, beleza? Então vamos lá, vamos para o gráfico, que hoje vai ser bem top, vai ser bem massa, vai ser interessante. Vamos embora. Já aqui no gráfico, olha só o garotinho lá em cima, lá naquele cantinho lá que vocês estão vendo aí, Diógenes, beleza, meu velho? Pode liberar o microfone aí já para falar, viu, Tudo cara? certo, simbora. E Um aí, prazer estar invadindo o participando espaço aqui, aqui, cara. invadindo o Invadindo espaço. aqui, um prazer enorme estar aqui. Eu sempre estou do outro lado, né? Acompanhando. Prazer enorme, cara. Show de bola, isso aí, meu irmão. Top demais, valeu aí pela sua participação, tá bom? Aqui nesse Pô, movimento, né, Diógenes, perceba que, será que foi exatamente como eu tinha comentado, né? rapaz, certinho, velho. Cravou certinho ali, viu? O movimento, viu? Show de bola, é isso aí. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, como vocês estão vendo no Ibov, após essa mudança de caráter lá em cima, daquele tempo gráfico, lógico que também veio até confirmando mais esse ponto aqui de quebra de estrutura também. Ó. O que é interessante e vale salientar que a gente tem essa liquidez aqui, né, de hoje? Ó, liquidez bem nítida, né? Bem Isso. interessante aqui também para poder o preço vir a capturar e buscar outra região, tá bom? Região mais abaixo, que era aquele Extreme Order Block para poder, de fato, agora mitigar esse range após isso cair, né? Que era justamente Isso. o que eu tinha falado lá, entrei mais em detalhes no mini índice, porque é lá que a gente opera, é lá que a gente faz o trade. Então, agora, o que é que nós temos? Exatamente a mesma movimentação que tem aqui, que eu aguardo para a próxima semana. Hoje foi um dia bem delicado e peculiar, né? A gente vai falar sobre isso mais um pouco lá no mini índice, a respeito do que aconteceu, do que houve, e aí vocês vão entender melhor como é que foi que aconteceu a estrutura do movimento, tá? Então, tudo que aconteceu hoje foi elaborado, como eu tinha comentado com vocês no review de ontem, né, no estudo de mercado de ontem, e foi assim que o movimento seguiu o preço, tá certo? Vamos dar um pulinho lá no mini índice para a gente poder comentar sobre o movimento de hoje. Hoje teve um fator importante, né, Diógenes? Como foi essa Isso, movimentação? além do payroll, né, que nós tivemos hoje, tivemos também a aprovação ontem da reforma tributária, então o mercado hoje estava digerindo, né? Foi, acho que duas da madrugada, mais ou menos, o segundo turno foi aprovado, então o mercado hoje amanheceu que meio digerindo ainda todas as informações, né? Vendo quais pontos que foram realmente aprovados e quais não foram. Então, mas a gente vê aí que o mercado reagiu bastante otimista hoje, né? E E o dólar reagindo ao payroll, né, também, que a gente teve hoje, tivemos muitas manipulações hoje, movimentos muito agressivos, a gente vê esse candle aí de forma muito agressiva, e justamente no horário do payroll também, né, nove e Exatamente, meia da aqui, ó, manhã, esse candle aqui 9,6, né? tivemos um movimento bastante agressivo aí. Eu confesso que hoje, não sei você, Dió, você nem a gente nem conversou sobre isso e você ficou fora do mercado, se não ficou, mas hoje eu Sim, preferi fiquei de fora. fato ficou fora, né? Eu preferi hoje dar Sim, uma relaxada, uma tranquilizada. Geralmente a primeira sexta-feira do mês ali, de fato, como é o pre-roll mesmo, eu decido descansar, dar uma relaxada mesmo para poder entender o que é que o movimento foi feito, porque acontece muita manipulação, muita a volatilidade, ou muita volatilidade ou nenhuma, tá? Então isso assim é meio que relativo, tá certo? Mas hoje a gente viu que nitidamente a movimentação foi bem brusca, né, na captura de liquidez desses movimentos. Eu até estava dando uma olhada no gráfico, inclusive esse ponto aqui era um ponto interessante para poder entrar nessa movimentação de order block, mas ainda era a movimentação, né, desse payroll, ainda ia até 10 horas e logo depois ia estar às 10h30 para poder, de fato, o movimento seguir. Mas de antemão, o que vale salientar aqui também, né, Diógenes, é que, tipo, a isso, gente que opera a análise institucional, independente de qualquer coisa, você sempre vai estar a favor do fluxo de movimento. Ou seja, se isso. tiver
o seu racional estiver alinhado, independente do que acontecer, de qual notícia for, você vai ter a racionalidade e, como a gente pensa como institucional e age também como institucional, perceba que mesmo com a movimentação do payroll, não houve nada que surpreendesse de fato. Por exemplo, se tivesse uma oportunidade de entrar nesse ponto, iria entrar nesse order block, acabou-se e take seria batido. Tanto é que os Notícia, dois pontos, né, foram alcançados lá. Ó. isso. Notícia e payroll totalmente a favor do movimento. Totalmente, exatamente, totalmente a favor do movimento. Então, o que é que a gente tem aqui para segunda-feira, já que chegou já nos pontos que deveria, né? Aqui vocês percebem que já houve essa mitigação, inclusive já mudou o caráter desse range menor, que aí fica bem interessante para a gente poder já trabalhar a partir da segunda-feira, né? A gente tem essa outra quebra de estrutura, sabendo que aqui foi uma quebra de estrutura também, né? E aqui também houve essa quebra de estrutura. Não vou pontuar essa, porque o que é interessante é isso aqui. E após isso, a gente já tem já essa confirmação dessa mudança de... Porém, é o seguinte, né, bicho? Vou falar um negócio aqui, over delivery, né, galera? Né, Diogo? Que, bicho, nesse Exatamente. ponto aqui, ó, tem a famosa maracutaia, né? Olha só isso aqui, cara. Se a gente for pegar de fato a partir desse movimento, olha só onde é que está essa liquidez. Então tem que ficar ligado. Isso aqui é um perigo. Inclusive, vou até deixar um ponto de alerta, né, Dios? Porque, meu irmão, aqui Isso. é doideira. Vou deixar como liquidez, tá? O melhor que tem a se fazer é deixar como liquidez. E cuidado, cuidado porque é aqui onde muita gente acaba perdendo dinheiro nessa manipulação. Ó. Existe esse imbalance aqui, tem essa manipulação e nada impede do preço de fato jogar aqui, ó, né, para capturar lá um extreme de bloco ou continuar esse preço para cima, viu, cara? Porque a gente Isso. pode ter sim essa manipulação, porque a gente já tem um movimento ali bem interessante, ou também ele pode, independente de qualquer coisa, circunstância, se ele vier a mudar o caráter do preço aqui, ele vai ter que corrigir para poder mitigar, né, Diogo? Vai ter que Isso. fazer isso. Independente, a gente vai estar sempre a favor do movimento, né? Porque pode Exato. ser um fake shock, né? Como você pontuou aí, pode ser um fake shock, então, mas de qualquer forma a gente vai estar a favor do movimento. Perfeito. Vai Então a estar gente tem que protegido ficar já. Ficar ligado, exatamente, tem que proteger, né? Tem que ver lá a questão do risco-retorno, o payoff, ver ali como é que tá tudo encaixadinho, se vale a pena a gente iniciar esse trade na segunda-feira ou não. Aí é o mercado, aqui é um movimento que você sabe muito bem, isso que eu gosto muito, né? De operar, pegar esses Sim, trades. Então, sim. nada que talvez segunda-feira me impeça de pegar um trade. Porém, eu vou estar bem, eu gosto de ter a cautela desses movimentos para poder racionalizar, montar, né, o racional daquele trade. Mas aí a gente tem essa movimentação para o possível movimento de continuidade ou mitigação aqui para mudar o caráter e ir embora. Beleza? Show de bola. Quer ter alguma coisa para falar Show- aqui, Jorge, sobre isso? É um show de bola. Esse movimento aí, segunda-feira, aí a gente observar, né? A gente pode também entrar em um trade através de uma confirmação também, e se não quiser se adiantar, né? Tá ali fazendo um risk entry, né? Então a gente pode atuar na confirmação também. Essa configuraçãozinha que é clássica, né? Só que no tempo Isso. gráfico menorzinho aqui, tá? Tô fazendo maior assim para vocês perceberem. Bom, bem interessante, viu? Muito bem, isso aí mesmo. E vamos para o dólar, né? O dólar, meu irmão, tá, né? Capaz de estourar teto aí, né? Ó, vamos ver só se tem algumas configurações aqui. Não, não tem. Então vamos continuar aqui essa movimentação para ir para o dólar. O dólar, ele, mesmo que ele, nessa movimentação do payroll também, é ele que é, de fato, que realmente manipulou com força, né? De fato, na Jovem também, lá no payroll, ó, olha só como é que ele chega aqui nessa região. Inclusive, né, cara? Aqui, ó, nesse order block aqui do fundo desse movimento, o cara refinando bonitinho ali, era uma oportunidade para pegar um trade como esse para poder surfar essa própria estrutura aqui, né? O cara tiver ali ligado, né, em Isso. relação à subestrutura, o cara pegava um tradezinho aqui, ó, nesse fundo para poder sair dentro desse próprio range. Por quê? Porque ele já capturou essa liquidez desse movimento, né? E ele teria que agora realmente chegar a esse ponto, né? Ele teria que transportar o capital, inclusive para aquela base. Então ele teria que sair desse ponto aqui, ó, tá? Para poder chegar aqui nessa região de desconto. E aí ele já está naquela região de desconto. Então, de toda forma, um tradezinho aqui nesse order block foi bem interessante também e chegou a pagar aí exatamente, né? Se você estivesse buscando um trade naquela região, se tivesse aqui um ponto, eu só puxar para cá,
40, 50 pontos, cara. Muita coisa, bicho. Muita coisa para um day Muita coisa. traderzinho, uma movimentação de 50 pontos. Agora, nesse momento, a gente chegou, tá? Aquela base, exatamente essa base aqui, ó, que é, como vocês sabem, uma região bem líquida do preço. Lá naquela movimentação lá embaixo, vou até colocar nos 5 minutos para a gente ter uma visão melhor. A gente tem uma captura de liquidez, né, desse ponto, ó, uma liquidez que estava aqui nessa movimentação. Temos também um minor boys lá embaixo e uma quebra de estrutura desse ponto. Ó, temos uma movimentação interna de subestrutura ali. E cuidado, tá? Cuidado para não ser estopado nessas regiões. Porém, cara, a gente pode pensar em ter um trade nessa região. E é até uma região que, cara, gera uma dúvida, muita dúvida aqui nesse ponto, né? Muita gente pensa aqui, poxa, e agora qual order block eu marco? E aí você tem que navegar entre os tempos gráficos e entender que está se configurando aqui praticamente no Liquidity Void, né? Então a gente tem que ficar atento a essas movimentações. É importante que você aguarde uma manipulação do preço para denominar aqui qual o ponto de interesse mais provável. Só que eu quero dizer um negócio para vocês. Essa região é uma região muito líquida, cara. É uma região muito líquida, é uma região muito forte de demanda. Então a gente tem que ter cuidado e cautela nessas regiões, embora chegou num ponto bem interessante, inclusive de um candle institucional que captura a liquidez aquele movimento. Então, aqui era um ponto bem interessante, inclusive até mesmo de antecipação, né? Por conta Isso, da quantidade de dinheiro exatamente. que tem aqui nesse ponto. Refinado e aqui estaria nessa movimentação também. Então, o que é que nós temos a partir desse movimento, já que nós temos essa quebra de estrutura desse ponto? Lembrando que é interessante a gente trazer o nosso range para cá, beleza? Por conta daquela quebra de estrutura, que foi o último movimento. Isso aqui eu estou falando do mesmo próprio time frame de 5 minutos, para vocês não se atrapalharem. Nós temos esses pontos aqui de interesse do preço, tá? Esse ponto de interesse. Vou deixar esse e esse aqui também como um ponto de interesse. E aqui nesse movimento aqui, a gente vai ter um imbalancezinho também, tá? Ó. Esse imbalance desse jeito aqui, tá? Então, fiquem atentos a essa movimentação. Se você quiser puxar, logicamente, esse ponto todo, essa estrutura do movimento lá em cima, tá? Também pode. Não altera nada de toda forma. São pontos de interesse, mas dentro dos 5 minutos, é até melhor que fique aqui, porque pode ser que ele elabore um movimento de continuação dessa queda, tá bom? Ou uma parada realmente de mitigação até o preço lá embaixo para continuar essa alta. Beleza, Deus? Tudo certo? Nada errado? Show? Tudo certo, a região é bastante interessante aí, viu? É isso aí. Deu um recadinho aí sobre as lives que estão acontecendo. Exatamente, exatamente, galera. Estamos fazendo, né, lives todas as quarta-feiras ao vivo aqui no YouTube, na abertura do pregão. Na quinta-feira também é aberto lá para nossa comunidade. Clica aí no link, o link está aí na descrição. Faz a tua inscrição lá, participa, entra na comunidade, que na quinta-feira a gente manda o link lá, você participa, você faz perguntas, ou seja, você vai estar lá como se fosse um aluno mesmo da escola, vai tirar todas as tuas dúvidas, Felipe tira todas as tuas dúvidas, as dúvidas dos alunos. Então, cara, é muito massa, muito bom. Então participa, clica aí, compartilha com teus amigos, e é isso. Vamos Isso embora. aí. Valeu, galera. Então, Deus abençoe a todos. Coraçãozinho. Até mais. Até a próxima. Fazer coraçãozinho. Pega na cabeça. Me bannerei todo aqui. Mas valeu, Deus. Obrigado, velho. Vamos embora. É isso aí. Valeu, meu velho, Parabéns foi um pela prazer estar resiliência. aqui. Vamos pra cima. Valeu. Valeu.